O último profeta do Antigo Testamento, a revelação transformadora de Malaquias e seu plano divino. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Malaquias ergueu sua voz entre um povo aflito e desolado. A Babilônia havia deixado marcas profundas na alma de Israel, e a terra prometida, agora, carregava cicatrizes de cativeiro e angústia espiritual. As celebrações no templo soavam vazias, enquanto no coração do povo brotavam murmúrios de frustração. Onde está o Deus de justiça? Indagavam, ecoando as queixas de um povo que sentia abandonado o Deus que havia prometido sua proteção. Malaquias, homem de origem humilde, encontrou seu chamado no templo, onde o aroma das ofertas impuras se misturava ao da reverência desaparecida. Ele encarava os sacerdotes, que não reconheciam mais o peso de sua vocação. Com fervor, proclamou: um filho honra seu pai, e um servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se sou senhor, onde está o temor de mim? Malaquias 1h06. Com essas palavras, desvendou a hipocrisia que se infiltrara no culto, chamando o povo de volta à pureza que Deus exigia. À medida que suas palavras se espalhavam, reações intensas surgiam. A raiva e a tristeza se entrelaçavam na multidão. Por que Deus nos abandonou? Perguntavam, enquanto Malaquias sondava as feridas abertas de sua nação. Ele trouxe um lembrete profundo da fiel constância de Deus. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3h06. Ao pronunciar a convocação ao dízimo, Malaquias não se referia a uma mera exigência, mas a um convite à confiança em um Deus que sustenta e renova. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ele clamou, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Malaquias 3h10. Essa entrega desafiadora não foi bem recebida, pois muitos ainda estavam distantes, cautelosos em confiar novamente. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Ao cair da tarde, enquanto o sol se punha além das colinas, Malaquias, consciente do peso de seu ministério, se dirigiu a uma multidão que ansiava por respostas. Ele falou sobre o mensageiro que viria, preparando o caminho para o Senhor. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3h01. As chamas dos candelabros lançavam sombras, e um murmúrio de expectativa se espalhava. O que estaria por vir? A esperança trazida por Malaquias parecia suscitar tanto alegria quanto desconfiança entre o povo. Quando nos virás novamente? Quando seremos libertos da maldição que recaí sobre nós? Questionavam, em busca de um Deus que, parecendo distante, ainda prometia a restauração. O peso das promessas não cumpridas pairava sobre os cidadãos de Israel, enquanto a voz do último profeta do Antigo Testamento ressoava em meio à escuridão, deixando a promessa de um futuro incerto no ar. Nos dias que se seguiram ao clamor de Malaquias, um profundo silêncio pairou sobre a terra de Judá. Faltava algo nas celebrações. O templo, apesar de sua grandeza, parecia um corpo sem alma. O povo permanecia dividido em suas esperanças, uns desejando retornar ao Senhor com fervor renovado, enquanto outros se deixavam abater pela dúvida e desespero. Os líderes, ao invés de guiarem com justiça, se mostravam indiferentes. A corrupção e a deslealdade tomavam conta da administração sagrada, e a proclamada restauração parecia um eco distante. A cada dia, Malaquias buscava as escrituras dos antigos profetas, mergulhando nas promessas de Deus e na certeza de que o que era dito em seu tempo não se extinguiria em vão. Enquanto a noite envolvia a cidade, iluminada apenas pelas estrelas e pela luz suave do templo, ele se retirou para meditar. Ali, em meio ao sussurro do vento, Malaquias sentiu a presença do Senhor, forte e clara. Foi-lhe revelado que o mensageiro a quem se referira não era apenas um porta-voz, mas um precursor da própria vinda do Altíssimo. Ide e proclamei que o dia do Senhor está próximo, disse-lhe a voz,
reverberando nas paredes do seu coração. Em seu espírito, um ardor se acendeu, um desejo intenso para que seu povo estivesse preparado. O tempo de espera se tornava um teste de fé, e Malaquias percebeu que as dificuldades que cercavam aquele povo não eram um sinal de desamparo, mas uma oportunidade para que se convertessem e buscassem a santidade. A manhã seguinte trouxe um novo fervor à voz do profeta. Com determinação, Malaquias se dirigiu novamente à multidão reunida. Despertai! O Senhor vos chama à sua presença. Ele não é indiferente ao vosso sofrimento. Trazei uma oferta justa e eleva a glória de nosso Deus que encerrará com o julgamento, pois o dia vem ardendo como fornalha. Malaquias 4:1. Os rostos, antes mergulhados em desesperança, começaram a brilhar com uma centelha de expectativa. As palavras de Malaquias penetravam nas almas como luz através da escuridão. Aquele que deseja ver a face de Deus deve conhecê-lo e confiar em sua promessa, exclamou ele, enquanto os olhos do povo se iluminavam. O Deus que fez alianças com nossos antepassados ainda fala, ele ainda restaura e redime. Conquanto uma nova energia se formava entre o povo, alguns ainda não se deixavam mover pela verdade proclamada. Começaram a sussurrar entre si, por que devemos buscar a santidade se ele não nos salvou antes? Onde está a justiça que nos foi prometida? Sua frustração continuava, como eventos que se arrastavam sem resposta. As vozes de desacreditar se tornavam eco em cada esquina, desgastando a coragem dos que desejavam se voltar a Deus. Percebendo a divisão crescente, Malaquias então anunciou um momento de reflexão, que cada um faça uma oração em seu coração. Perguntai a Deus, o que queres que eu faça? Um desejo profundo de mudança deve brotar da honestidade de nossos corações. Ele sabia que somente a confissão e a busca genuína por arrependimento poderiam abrir os céus. Enquanto as almas se voltavam em busca do Senhor, Malaquias estava ciente de que cada resposta dada seria a ponte para o que estava por vir. Um eco ressoava em seu coração, o Senhor já estava se movendo para cumprir suas promessas. No entanto, a sombra da incerteza pairava sobre a era da promessa. O vislumbre desse mensageiro e do dia do Senhor gerava esperança, mas também um profundo temor, pois estava por vir não apenas em benevolência, mas também em justiça. Malaquias sabia que a história não acabava ali. E quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem permanecerá quando ele aparecer? Malaquias 3:2 questionava, deixando a congregação em contemplação. O plano soberano de Deus, como sempre, aguardava a revelação, pois o desfecho ainda estava por ser contado. A cidade de Judá tremia sob a tensão do novo dia que surgia. O sol, com seus raios dourados, iluminava as ruas repletas de incertezas, e a atmosfera estava carregada de um pressentimento que fazia os homens olharem para o céu com expectativa e temor. Após as palavras ardentes de Malaquias, muitos se retiraram para as suas casas com corações inquietos, ponderando pela primeira vez as verdades que poderiam mudar o curso de suas vidas. No templo, o eco das orações se tornava uma sinfonia de súplicas e intercessões, mas o murmúrio de dúvida ainda ressoava nas mentes de muitos. Os líderes estavam ausentes, e a corrupção permeava a adoração a Deus. Malaquias, porém, estava determinado a levar seu povo a um encontro verdadeiro com o Altíssimo. Ele aventurou-se em uma busca mais profunda pela vontade de Deus. Na calada da noite, enquanto as estrelas brilhavam com testemunho do Criador, Malaquias se deitou, buscando o Senhor em oração fervorosa. Ele clamou, ó Senhor, como podemos voltar à tua presença? Que devemos fazer para que o teu favor nos alcance mais uma vez? Em sua angústia, uma visão o envolveu como um manto, uma luz intensa se manifestou diante dele. Na visão, um anjo de aparência gloriosa apareceu, sua luz era como fogo. A mensagem era clara e poderosa. O dia do Senhor se aproxima como um ladrão na noite, e aqueles que não se prepararem sentirão a sua ira. Mas a esperança para aqueles que se voltarem para ele com sinceridade. O anjo estendeu sua mão e, com um gesto, tomou um punhado de brasas do altar. Esta é a purificação. O Senhor limpará os filhos de Levi e os purificará como ouro e prata, para que ofereçam ao Senhor ofertas justas. Malaquias 3:3. Malaquias acordou com um novo fervor. As palavras do anjo reverberavam em sua alma,
e ele discerniu a gravidade da tarefa que lhe era confiada. O purificar que viera em visão não era apenas para os sacerdotes, mas para todo o povo. Uma chamada à santidade estava sendo proclamada, e ele deveria ser a voz que clamaria no deserto, exibindo a grandeza da palavra de Deus. Na manhã seguinte, Malaquias se levantou e, com coragem renovada, se dirigiu à congregação: povo de Judá, escutai e atentai para as palavras do Senhor. Ele espera que voltemos a Ele com corações sinceros, purificados de toda impureza. Pois assim diz o Senhor: voltai para mim, e eu voltarei para vós. Malaquias 3:7. Ele viu que à sua frente muitos ainda estavam paralisados pela dúvida, mas uma nova unção começava a se espalhar como um perfume doce em seus servos. Entretanto, entre a multidão que escutava houve um grupo que se levantou, desafiando a verdade de seu apelo. Por que devemos nos preocupar com a pureza se vivemos em desânimo? Onde está a justiça de Deus que prometeu nosso resgate? As provocações estavam repletas de amargura, mas também revelavam um chamado por respostas que ecoavam no vale sombrio de suas almas. Malaquias, percebendo a urgência do momento, levantou sua voz ainda mais alto. O Senhor não se esqueceu de suas promessas, e o tempo de sua manifestação se aproxima. Aqueles que perseverarem em fé verão a restauração. E as palavras do profeta eram como lanterna em meio à escuridão, guiando os que desejavam se voltar para o Senhor. Os rumores do mensageiro enviado de Deus também começaram a ganhar força, e as promessas de um futuro glorioso se mesclavam ao temor do julgamento iminente. Malaquias trouxe esperança e temor, e entre os que ouviam ficou a dúvida: seriam eles como o remanescente, que pairava entre a certeza da redenção e o temor do juízo? E assim, Malaquias em sua labuta, instava: preparai o caminho do Senhor. Pois em seu cerne, o plano divino começava a se desdobrar, e ele sentia que algo grandioso estava por vir quando o Todo-Poderoso visitasse definitivamente o seu povo. Mas, ao olhar para a multidão, uma certeza inquietante se firmava em seu coração. O último ato de Deus era iminente, e entre promessas de esperança, a pergunta ainda retumbava em seu espírito: quem poderá permanecer? A revelação estava prestes a romper, e os destinos se entrelaçariam, preparando a cena para o cumprimento final da aliança. A alvorada trouxe um céu mais claro, porém o espírito de Judá ainda estava envolto em nuvens de incerteza. Malaquias, em sua fé renovada, sentia que cada passo seu naquele dia poderia ressoar nas eternidades. Ele havia levantado a voz, desafiando o povo a se voltar para Deus, mas sabia que algumas sementes cairiam em solo árido, e as palavras que ele falava deveriam ter a unção celestial que apenas o Senhor poderia conceder. Assim, Malaquias se dirigiu ao templo, onde o som dos cordeiros sendo levados para o sacrifício ecoava por entre as colunas de pedra. Ele observou os rituais, mas um pesar se apoderou de seu coração. As ofertas eram feitas, mas o fervor ausente as tornava vazias. Ó Senhor, murmurou, convoca teu povo ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira adoração. No entanto, enquanto ele palpitava de um fervor espiritual, uma sombra se projetou sobre a congregação, um grupo de líderes que se opunha ao seu chamado. Eles se juntaram em um círculo e começaram a murmurar, suas palavras formando uma tempestade de discórdia. Este homem propõe que nos voltemos para um Deus que não escuta a nossa dor. O que ele sabe sobre o nosso sofrimento? Outros se deram. Malaquias viu que era hora de confrontar a murmuração e o desânimo. Não é a fragilidade da nossa condição que entra em questão, mas a fidelidade de nosso Deus. Disse ele com um fervor renovado. Ele nos promete purificação. Ele mesmo disse: o Senhor se assentará como um refinador e purificador de prata. Malaquias 3:3. O tempo é de volta a ele, e em seu amor encontraremos o verdadeiro conforto. As palavras de Malaquias ecoaram como um trovão no templo, mas não sem resistência. Um líder se afastou do grupo, avançando contra o profeta: que é essa purificação? De que maneira podemos ser limpos se somos oprimidos? O nosso estado atual nos diz que o Senhor se esqueceu de nós. Sua voz tinha a certeza de um homem que se sentia abandonado. Ah, mas o Senhor não se esqueceu do seu povo, Malaquias respondeu com fervor. Ele nos prometeu um mensageiro que prepararia o caminho diante dele. Ele virá ao seu templo, é a própria raiz de Davi que trará libertação.
Preparai os vossos corações, pois ele vem com um plano de restauração incomparável. Um silêncio profundo tomou conta da assembleia, o peso de suas palavras chegando até as almas mais endurecidas. Naquele momento, Malaquias sentiu, como nunca antes, que sua voz era um sopro divino, vinda de um propósito maior. Ele continuou: aquele que é a luz do mundo não deixará seus filhos em trevas. As correntes da opressão serão quebradas, e aqueles que se voltarem a ele e se arrependerem ver-se-ão diante do amor inabalável do Altíssimo. A paixão em sua voz começou a gerar murmúrios de convicção, e alguns, em meio à multidão, começaram a inclinar seus rostos, tocados pelo poder da mensagem. Mas enquanto os primeiros sinais de mudança começavam a brotar entre o povo, Malaquias sentiu outro impulso dentro de si. Ele se virou novamente para a congregação e, com a ousadia do Espírito, anunciou: eis que o Senhor será um juiz e testará a quem se voltar para ele. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Malaquias 3:2. A purificação começa dentro de nós. Nesse instante, o céu, antes limpo, começou a reunir nuvens pesadas, como se a criação própria respondesse à chamada de Deus. Várias almas da multidão tremiam diante da gravidade da palavra. Malaquias, percebendo o que havia começado, clamou: o Senhor traz um novo desígnio. Ele lembrou que as promessas não apenas seriam cumpridas, mas que o próprio coração de Deus se inclinaria a mostrar misericórdia mesmo na severidade do juízo. Assim, ao término de mais um dia, um novo erguia-se sobre Judá, mas um aviso ainda pairava no ar. A responsabilidade do coração inclinado à palavra de Deus é para cada um de nós. Que cada um se pergunte: sou eu a oferecer fielmente a ele o que é de seu agrado? Com isso, Malaquias fez uma pausa, deixando que essa questão ressoasse nos corações, como um eco nas montanhas. E nas profundezas de seu ser, Malaquias sabia que a resposta ao chamado de Deus ainda estava por vir. O plano soberano de Deus se desenrolava, e um novo dia surgiria, trazendo consigo a resposta que o povo, mesmo agora, precisava buscar: quem é o mensageiro que está por vir? O que será do nosso futuro à luz da sua chegada? E assim, com o sol se pondo e a esperança surgindo no horizonte, a palavra de Deus ressoava, enlaçando o povo a um destino divino. Enquanto a escuridão da noite se aproximava, um brilho tênue começou a surgir entre as nuvens pesadas que cobriam o céu. Malaquias, diante da congregação agora atenta, viu que a luta por fé e confiança era um grande testemunho do frágil espírito humano. Mas, assim como o Senhor prometera, havia uma esperança que resplandecia, esperando para ser revelada. Escutai, povo de Judá! Exclamou Malaquias, sua voz pulsando com urgência. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não nos deixará na penumbra. O nosso Deus é um Deus de pactos e seu amor é eterno. Também não nos abandonará no julgamento, mas nos purificará para que possamos ser um povo seu. Mas ao ouvir suas palavras, a congregação começou a dividir-se. Aqueles que ainda estavam imersos na dúvida manifestavam-se, lançando olhares de desprezo e desdém. Que resta de esperança em promessas antigas se continuamos a sofrer? Minha casa está em ruínas, e não vejo o favor de Deus, bradou um homem, a frustração transbordando em sua voz. Malaquias fixou-o, sem temer seu ataque, e respondeu: é precisamente neste momento de dor que o amor de Deus se revela com mais intensidade. Ele não está indiferente à nossa aflição. Porque assim diz o Senhor: certamente mais cedo que o habitual vossa lâmpada se acenderá. Salmos 1, 2, 4. A luz está a caminho, porém precisamos nos converter plenamente ao Senhor. As murmurações pela multidão começaram a acalmar-se. As palavras do profeta, como um bálsamo, penetravam as partes mais feridas do coração. Alguns começaram a se voltar, olhando para os próprios pecados e buscando a redenção prometida. Mas Malaquias sentia que precisava ir mais fundo, alcançando as almas ainda reticentes. Quando ele vier, trará a purificação não apenas como um fogo que consome, mas como um espírito de transformação. E escutai! Porque, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1, ele proclamou, levantando a voz em clara alusão à chegada do Messias.
Essas palavras reverberaram nas paredes do templo, trazendo à mente do povo a esperança do conforto e da cura. A promessa de um mensageiro prenunciava não apenas o juízo, mas uma nova aliança que traria restauração. Malaquias viu semblantes endurecidos começarem a amolecer, e em meio a isso algo surgiu, um sussurro de esperança que se movia entre o público. Mas ainda havia resistência. Um líder entre eles, seu olhar carregado de indignação, ergueu-se novamente. E se ele não vier? E se as nossas esperanças forem vãs? O que restará para aqueles que esperaram e não receberam? É isto que chamamos de esperança? Malaquias, percorrendo o olhar entre a multidão, proclamou firme: é aí que reside a grandeza do nosso Deus. Ele sempre cumpre suas promessas, não no tempo do homem, mas em sua soberania. O que parece tardar aos nossos olhos, na verdade, é profunda paciência de Deus. Portanto, espera pelo Senhor, anima-te, e fortaleça-se o teu coração, espera pelo Senhor. Salmos 27:14. Ali, sob a pesada atmosfera de expectativa e ansiedade, a mensagem começou a preencher os espaços, como um suave perfume. As palavras de Malaquias provocaram lágrimas, abraços, sussurros de amor entre os que se encontravam frente a frente com suas fraquezas e desconfianças. E como se respondendo ao clamor do profeta, o céu que se tornará sombrio começou a se dissipar um pouco, revelando as estrelas que brilhavam intensamente, como se Deus mesmo estivesse a iluminar um caminho entre as trevas. Permita que o Senhor examine o vosso coração, advertiu Malaquias com um tom de súplica. Ele está fazendo algo novo entre nós. A pergunta não deve ser quando ele virá, mas como devemos nos preparar para aquele dia glorioso. Ele virá como um fogo, e é através da purificação da alma que seremos encontrados dignos. Nesse instante, um tremor percorreu a multidão. As almas começavam a sentir um chamado divino ecoando em seus corações. Porém, a tensão não se dissipou completamente, pois a resistência ainda estava ali, duvidando da veracidade da mensagem e da promessa de Deus. E assim, o profeta, fortalecendo-se com a certeza de que estava no centro do plano soberano, deixou uma mensagem final que pendia no ar como uma brisa fresca após a tempestade: eis que o Senhor se revelará, e o seu nome será conhecido. Preparai os vossos corações, pois a transformação que anseiam está mais perto do que pensam, a espera já começou, e o mensageiro está a caminho. E com essa declaração, um novo palpitar nas almas do povo se fez sentir. Chegará a hora de decidir a credibilidade do que foi proclamado e da própria palavra de Deus. O plano eterno, intrincado como as mais belas tapeçarias, ainda se desdobrava, e o que seria do futuro de Judá agora dependia da resposta desses corações inquietos. A congregação de Judá continuava a vibrar sob o eco das palavras de Malaquias, mas a dúvida ainda pairava como uma nuvem escura sobre muitos corações. O ar estava carregado de um suspense quase palpável, uma expectativa que prenunciava algo maior. Malaquias, percebendo a divisão entre os fiéis e os céticos, elevou novamente a voz, sua entonação mais intensa, como se fosse um arauto de tempos antigos. Eis que vos digo, o Senhor não só enviará seu mensageiro, mas visitará seu povo com justiça. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas sendas. Isaías 43, porque a sua vinda se aproxima com grande poder. Os rostos começaram a se iluminar de uma luz renovada, e entre os murmúrios de esperança, uma mulher, da linhagem de Davi, levantou a mão. Profeta, como podemos saber que esse dia é verdadeiro? Como podemos reconhecer o mensageiro que vem? Não vieram muitos, dizendo ser seus enviados, mas só trouxeram desilusão. Questionou, a voz trêmula, mas firme. Malaquias olhou intensamente para ela, a compaixão inundando seu coração. Ah, Senhora de Judá, as promessas do Senhor não são como os enganos dos homens. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Joel 2:32. O mensageiro que virá terá o selo do Altíssimo, palavras de fogo e discernimento para o povo. Ele será um purificador, um refúgio para os aflitos, e um juiz para os que se desvirtuam. As palavras do profeta penetravam profundamente, como uma espada de dois gumes, separando as intenções dos corações. Atrás dele,
uma presença fez-se sentir. Um homem idoso, de olhos claros e semblante sereno, se adiantou lentamente. Ele já havia passado por muitos invernos e verões, o peso dos anos ditava a dor de suas experiências. Quanto tempo devemos esperar, Malaquias? Pediu ele, a voz embargada. Quando se cumprirá a promessa que foi feita a nossos antepassados, e quando veríamos o fim deste sofrimento que nos assola? Meu irmão, respondeu Malaquias, assim como as nuvens carregadas trazem uma tempestade, também o Senhor traz a chuva da justiça, mas é necessário que aguardemos. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Isaías 40:31. A espera não é em vão, pois o Senhor Deus não tarda em cumprir suas promessas. Neste momento, um profundo silêncio caiu sobre a multidão. A fragilidade da fé era quase tangível, enquanto muitos lutavam para segurar a esperança em meio à tempestade. O canto de um pássaro distorcido num canto distante quebrou o silêncio, e como se em resposta, uma luz mais forte começou a brilhar no céu, iluminando o templo de forma quase sobrenatural. Malaquias atentou-se para o céu e prosseguiu: Vede! A luz que chega do alto. É um sinal do Senhor, um culto de amor e divindade. Ele não esconde seu rosto, mas se revela ao que busca a verdade de coração. E assim se manifestará a glória do Senhor, e toda a carne juntamente a verá. Isaías 40:5. Preparai os vossos corações. Os sinais no céu eram um preâmbulo daquilo que estava por vir, e suas palavras tocaram no mais íntimo de cada um na congregação. A promessa da chegada do mensageiro e a purificação que se seguiria fez brotar um novo fervor entre o povo. Os céticos começavam a perceber que talvez um novo amanhecer estava prestes a surgir. Entretanto, nas sombras da multidão, um grupo sombrio observava em silêncio. Embora a luz da esperança estivesse se intensificando, olhares traiçoeiros se encontravam, murmurando um plano oculto. Um deles, um homem que há muito tempo costumava ser respeitado, agora murmurava: se esse mensageiro vier, perderemos nosso controle. Não podemos permitir que tudo mude. Malaquias, sentindo a inquietação no ar, paramos de falar por um breve instante, seus olhos adivinhando uma turbulência que se aproximava. A purificação exigida não apenas moldará o povo do Senhor, mas também revelará o caráter dos que se opõem à sua verdade, declarou, como se antecipasse a tempestade de reprovação que se avizinhava. E assim, ao terminar sua convocação, um novo mistério pairou no ar, a sombra da resistência se armava contra a luz que surgia, e a luta entre o bem e o mal emergia mais uma vez entre os filhos de Judá. Mas, eis que o Senhor fará uma nova aliança, e em breve veremos o cumprimento de todas as coisas. Malaquias proclamou, seguro de que a soberania de Deus ainda detinha a chave do futuro. O público tremia não apenas pela revelação futura, mas também pelo peso do que ainda estaria por vir. Estavam preparados para escolher, e assim, um novo capítulo se desdobrava na história da redenção. Uma escolha crítica, um destino selado com um questionamento místico. Como nossas almas reagirão à verdade que não pode ser ignorada? E aconteceu que, no silêncio trevoso que se seguia às palavras de Malaquias, um vento suave começou a soprar, trazendo consigo um prenúncio de transformação. A luz que iluminava o templo tornará-se mais intensa, quase resplandecente, enquanto os rostos dos congregados se tornavam espelhos de expectativa e temor. Malaquias, sentindo a presença do santo, elevou sua voz mais uma vez. O Senhor está entre nós. Ele é como um refinador, e a sua prova é fogo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Malaquias 3:2. Aqueles que têm a certeza na sua palavra gloriosa não temerão, pois a purificação do Senhor será justa e santa. Os murmúrios de encorajamento misturavam-se a sobressaltos de medo, enquanto muitos se perguntavam se estavam prontos para o dia da visitação, ou se caída sobre suas cabeças viria a justiça do Deus Altíssimo. Dentre o povo, um jovem se destacou na multidão, com os olhos puros e um coração sedento de verdade. Ele se ergueu, perguntando: Profeta, o que devemos fazer para nos preparar? Como podemos ser vistos como justos diante dele? Ah, jovem que busca a luz! Respondeu Malaquias com um semblante de amor paternal. Convertei-vos de vossos maus caminhos.
Lavai-vos e limpai-vos, tirai a maldade de vosso proceder de diante dos meus olhos. Isaías 1h16. Buscai ao Senhor e arrependei-vos, pois aquele que se humilhar buscará a graça. Ele é longânimo e misericordioso, e assim revela seu caráter. Enquanto as palavras fluíam como a água de uma fonte cristalina, um tumulto começou a crescer nas sombras. O homem idoso que questionara anteriormente, agora olhava com preocupação, percebendo a agitação se intensificando entre os opressores do templo. Ele se virou para Malaquias e sussurrou: O que virá, profeta? Há descontentamento entre os líderes. Eles temem a perda de seu poder. Não temas, respondeu Malaquias, com uma serenidade que trazia consolo. O Senhor não abandonou seu povo. A justiça dele brilhará como a luz da manhã e trará novos começos. Não é por força, nem por poder, mas pelo seu espírito que tudo se realizarás. Zacarias 4h06. As palavras do profeta ecoaram nas mentes e corações, mas a divisão se tornava evidente. Alguns ali eram tomados por uma coragem renovada, enquanto outros escondiam seus rostos sob a sombra da descrença. Neste clima tenso, a mulher da linhagem de Davi ergueu sua mão mais uma vez, desejando compreender mais. Profeta, se vier essa justiça, que será dos que se reúnem em torno do engano? Sua voz tremia, buscando um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Os frutos do engano se revelarão. Respondeu Malaquias, movido pela inspiração do Espírito. Pois assim diz o Senhor, o joio será separado do trigo. Mateus 13h30. Eles não escaparão da justiça que virá. O dia do Senhor se aproxima como um forno ardente, e os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Mas, para os justos, surgirá a luz e a cura. A multidão começou a se agitar, dividida entre esperança e pavor. Naquela atmosfera carregada, um som distante começou a ecoar como um tambor, um chamado para o alvorecer que estava por vir. Onde a luz se intensificava, as sombras se tornavam mais amenizadas, enquanto novas promessas se entrelaçavam com a tensão que pairava. E então, num clamor poderoso, Malaquias exclamou: Escutai! Haverá um dia, que se aproximará como a luz da manhã, quando o verdadeiro mensageiro do Senhor trará a Apolo uma nova aliança. Porque o Senhor diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3h01. Mas o que acontecerá com aqueles que permanecerem na escuridão? Um silêncio profundo caiu sobre a assembleia, e a incerteza pesava os corações como uma bruma. O clamor de Malaquias ressoou em cada vida presente, cravando na essência da própria fé a pergunta que não poderia ser ignorada: como as escolhas feitas agora moldariam o futuro sob a luz do dia de justiça? Enquanto a congregação refletia sobre seu destino, a sombra da resistência contra o plano de Deus se tornava mais real. E assim, o capítulo se encerrava, mas o selo da revelação ainda não tinha sido quebrado. Qual seria a resposta do povo diante da iminente visitação do Altíssimo? Estariam prontos para abraçar a verdade que se aproximava, ou permaneceriam entorpecidos nas trevas da dúvida? A história ainda estava se desdobrando, aguardando o toque divino que mudaria suas vidas para sempre. E sucedeu que, enquanto o eco da voz de Malaquias ainda reverberava nas paredes sagradas do templo, uma tensão palpável dominou a assembleia. Os que estavam presentes percorreram uns aos outros com olhares de expectativa, suas almas inquietas, lutando com o peso das profecias e suas implicações. Entre o povo, havia um ancião de cabelos brancos que, embora fosse respeitado, guardava em seu coração um segredo sombrio. Ele havia se alinhado com os poderosos, aqueles que se escondiam nas sombras do templo, comerciando fé por influência e prestígio. Agora, diante da luz crescente, seu semblante tornava-se cada vez mais pálido. Levantou-se com dificuldade e declarou: Profeta, pode a boa nova da justiça também se aplicar a nós que temos estado no caminho da corrupção? Malaquias cruzou sua frente como um relâmpago, tendo a percepção da luta interna daquele homem. Ó, homem de idade, assim como o fogo purifica a prata, assim também o Senhor purificará a sua casa. Se você se voltar para ele e renunciar ao seu proceder maligno, encontrará misericórdia. A quem não lhes negarás, a quem se humilhar, Isaías 57:15. Mas a resposta da congregação foi mista.
Uns se aproximaram, atraídos pela promessa de transformação, enquanto outros murmuravam palavras de reprovação. O rumor de medo começava a se alastrar, e um calor inclemente começou a brilhar nas faces, uma intimidação que escorria como água morna. Calando-se por um instante, Malaquias observou os corações inquietos, e então, em um gesto fervoroso, exclamou mais uma vez: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. O Senhor diz: eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isaías 44:3. Abrir-se-á a porta da esperança para aqueles que se voltarem sinceramente a ele. Assim que a voz do profeta ecoou, um tumulto de sussurros começou a se formar entre os opressores do templo. Eles não podiam permitir que as verdades se inflamassem em rebelião contra sua autoridade. Nas sombras, um conspirador se levantou, esboçando um plano sombrio para silenciar a voz de Malaquias e assegurar que a palavra do Senhor não ecoasse entre o povo. Ele sussurrou para os outros: vamos unir forças antes que a multidão se levante contra nós. As palavras de má intenção pairavam no ar como uma neblina densa, obscurecendo a visão da verdade. Enquanto isso, uma jovem mulher, temerosa mas decidida, ergueu-se do meio do povo. Profeta! Se a luz é caminho de esperança, como podemos permanecer seguros dos que estão cercando em trevas? Malaquias olhou intensamente nos olhos dela, e uma compreensão mútua surgiu entre eles. A resposta, filha, é que o Senhor é a nossa segurança. O seu braço é forte para salvar. Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Salmos 18:2. Não temais, pois se permanecerem firmes na verdade, nenhum mal perdurará. As palavras que ele pronunciou estavam impregnadas de poder e esperança. Mas a resposta dos líderes que conspiravam nas sombras era uma condenação. Sem querer ser expostos, tramaram suas ações com avareza, buscando silenciar essa nova voz poderosa que desafiava sua autoridade. Neste clima de tensão, uma nuvem escura começou a se formar sobre o templo, como um prenúncio da tempestade que estava por vir. Malaquias, sentindo o peso espiritual daquela situação, proferiu uma mensagem poderosa. Eis que o Senhor virá com fogo, e como uma torrente, queima a palha. Mas, para aqueles que pertencem a ele, haverá renovo e um começo glorioso. E com isso, a assembleia ficou em um clamor silencioso, apreensiva sobre o que sucederia. Os corações pulsavam, cheios de perguntas, e um temor sutil de que algo insuperável estava prestes a se revelar. O futuro se desenhava nas linhas da profecia enquanto Malaquias olhava firmemente para o horizonte, prenunciando que não muito tempo se passaria até que um novo amanhecer nascesse. Em meio à lopada atmosfera, Malaquias concluiu: mas escutai, após o fogo virá algo que mudará tudo o que conhecemos, e aqueles que estiverem dispostos a ouvir não se perderão. Pergunto-vos, o que acontecerá quando a glória do Senhor finalmente se manifestar entre nós? E com a última palavra proferida, o céu pareceu escurecer, enquanto uma ansiedade soberana pairava sobre o lugar, deixando no ar um sentimento verdadeiro de que as promessas de Deus estavam começando a se desdobrar. Quando a última palavra de Malaquias ecoou, um denso silêncio caiu sobre a assembleia. As sombras se aprofundaram no templo, e o ar tornou-se pesado com a presença de algo sério e divino. Os rostos do povo, com a esperança misturada ao temor, refletiam o combate entre a verdade e a corrupção que estava prestes a explodir. De repente, um clamor brotou do fundo da multidão. Era um jovem que se levantou, seus olhos ardendo com a chama da revelação. Profeta! O que fazemos, então, quando os nossos próprios líderes se voltam contra a luz? Devemos nos calar enquanto eles perpetuam a escuridão? A pergunta feriu a congregação como uma faca. Malaquias, com o olhar intenso e a voz firme, respondeu: em verdade vos digo, é nos momentos mais sombrios que brilha a verdadeira luz. Não se podem acender uma candeia e escondê-la debaixo de um alqueire. Mateus 5:15. Levantai-vos e brilhai. O Senhor chama os justos a se levantarem. Então, enquanto o murmúrio da multidão crescia, um novo personagem entrou em cena, o saduceu, de nome Arão, um dos principais do templo. Com a voz serpenteante cheia de desdém, disse: Malaquias, tu falas de esperança, mas onde estava o Senhor quando permitiu que esta corrupção crescesse entre nós?
Será que serviremos a um Deus que permanece em silêncio diante da iniquidade? Malaquias, sem hesitar, respondeu: O Senhor não está em silêncio, Arão. Ele observa e aguarda o momento da purificação. Baías, lembre-se, e antes que um só saduceu se evapore, a palavra do Senhor se cumprirá. Isaías 55:11. Sua incredulidade vos levará à destruição. A palavra do profeta ressoava pesadamente, e a assembleia estava dividida. Alguns eram atraídos pelo fogo da sua mensagem, enquanto outros, incrédulos, queriam retornar ao caminho que conheciam. Enquanto a luta entre luz e escuridão se intensificava, Malaquias sentiu a brisa suave e gelada dos ventos que anunciavam o juízo. Ele ergueu as mãos e clamou ao Senhor, pedindo pela sabedoria e pelo poder divino para enfrentar os corações endurecidos. E assim, como resposta à sua fervorosa súplica, um profundo tremor passou pelo templo, como se a terra estivesse se abrindo para receber a revelação. Escutai! Exclamou Malaquias. O Senhor diz: Eis que os enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Malaquias 4:05. Preparai os seus corações, pois a restauração se aproxima. A palavra do Senhor não falha, e a vossa redenção está às portas. Por um momento, um brilho resplandecente começou a emanar do altar, como uma pequena fagulha em meio à escuridão. A luz crepitante dançava, perfurando a sombra e despertando no povo um novo desejo por mudança e arrependimento. Mas nos rostos dos líderes, a ira começava a se mesclar com o medo. Enquanto isso, dos cantos obscuros, o conspirador que havia tramado em silêncio agora se aproximava cautelosamente, suas intenções mais ameaçadoras que nunca. Ele gritou: Nada disso se cumprirá. O controle que temos é absoluto. Podemos silenciar a voz de um homem, mas uma luz? É melhor cortá-la antes que se espalhe. Nesse instante, Malaquias tomou conhecimento daquela presença maligna, e um calafrio percorreu sua espinha. Ele sabia que a pressão contra a verdade estava aumentando. Povo de Deus, levantai-vos. O Senhor não desamparará os seus. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. O que está em jogo é mais do que apenas o nosso momento. É a própria sobrevivência da promessa. Os murmúrios se espalharam rapidamente, e a assembleia começava a se agitar novamente, divididos entre o pavor da corrupção e a esperança da redenção. Ao ver a multidão se mobilizando, Malaquias sabia que o desenrolar do plano de Deus se encontrava em um ponto crucial. O poder do Altíssimo estava prestes a se revelar, mas também a oposição crescente daqueles que preferiam a escuridão à luz. Assim, no clamor da noite, a pergunta ecoou nas almas ao redor: o que mais reserva a presença divina? Qual será o novo caminho que o Senhor estabelecerá em meio à confusão e à avareza? E Malaquias, com fervor, concluiu: há um plano mais profundo que ainda não se desdobrou diante de vocês. O clamor da terra chega ao céu, e o desígnio do Senhor se aproxima. Preparem-se, pois a sua glória será revelada de maneiras que não podemos imaginar. E com essa declaração, um arrepio de expectativa tomou conta de todos. A noite parecia mais escura, mas a esperança começava a brilhar como uma alvorada em meio ao temor que se espalhava. O futuro estava prestes a se revelar, encadeando segredos de aliança e redenção que poucos poderiam prever. Enquanto a pressão aumentava e a confrontação se acentuava, Malaquias permaneceu firme, sentindo o peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. O profeta olhou para a multidão e viu os rostos refletindo tanto temor quanto esperança, como ondas conflitantes de um mar agitado. Ele sabia que aquele momento era decisivo. Povo de Judá! Clamou com fervor: o Senhor está prestes a agir. Não temais, pois a luz do seu amor está para romper a escuridão que insiste em nos envolver. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Malaquias 4:2. Este é um tempo de purificação, um tempo para se retornar à verdade e à adoração verdadeira. O murmúrio de descontentamento entre os líderes ecoou novamente, mas o espírito de resistência já começava a vacilar. Aqueles que escutavam sentiam a urgência nas palavras de Malaquias, compreendendo que uma mudança estava, de fato, prestes a ocorrer. Eis que, antes da vinda do Senhor, haverá um mensageiro.
prepara-lhe o caminho. Aqueles que não se arrependerem e não se voltarem para ele serão como palha que é queimada no fogo, mas aqueles que se entregarem ao Senhor experimentarão a sua salvação. Ele não virá apenas em juízo, mas também em misericórdia. A luz que emanava do altar ficou mais intensa, iluminando a escuridão como uma promessa de coisas novas. As palavras do profeta penetravam no íntimo das almas, levando muitos a se ajoelhar e clamar pela graça de Deus. O verme da dúvida começava a ser expelido, dando espaço à esperança e ao arrependimento. Entre a multidão, a mulher da linhagem de Davi, que antes havia levantado questões sobre a verdadeira natureza dessa esperança, agora se adiantou novamente, em um gesto de fé. Profeta, disse ela, o que devemos fazer a fim de ser livres dessa opressão? Como podemos estar preparados para a vinda do Senhor? Voltai-vos para ele com corações sinceros, respondeu Malaquias, sua voz firme e resoluta. Começai com a confissão das vossas transgressões. Lavai-vos e limpai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Isaías 1h16. Somente através da pureza do coração, a verdadeira adoração poderá ser restaurada. Nesse instante, um forte vento soprou, agitando as vestes do profeta e parecendo trazer a respiração de Deus àqueles que estavam dispostos a ouvir. O ar estava carregado de expectativa, e tudo que era obscuro se tornava nítido diante da luz gloriosa que se manifestava. Mas não muito longe, os saduceus e fariseus, cujos corações estavam endurecidos pela tradição e avareza, começaram a conspirar em sussurros cada vez mais angustiados. Não podemos deixar que ele continue assim. Esta mudança ameaça todo o nosso poder e influência. Façamos algo a respeito. A tensão aumentou, e as veias de Malaquias pulsavam com a certeza de que a resistência se tornava um sinal dos tempos. Ele sabia que não estava apenas lutando contra pessoas, ele estava diante de um embate espiritual. Eis que o Senhor está mostrando quem é verdadeiro e quem não é. Porque o Senhor se assentará como um refinador e purificador de prata. Malaquias 3:3. Preparai-vos, pois haverá uma separação entre aqueles que seguem o caminho da verdade e os que permanecem na escuridão. A multidão, embalada pelo fervor do profeta, começou a responder. O povo clamava, e sua voz se elevava como um cálice de adoração. Senhor, perdoa-nos. Purifica o nosso povo. A reação era contagiante, e mesmo muitos dos que antes se preocupavam agora estavam entregues à promessa de redenção. Enquanto isso, entre os conspiradores, o clima tornava-se tenso. Arão, o saduceu, ergueu-se como uma sombra ameaçadora. Vocês não veem? Estamos prestes a perder tudo. Ele olhou para o homem que conspirou para calá-lo e disse, precisamos fazer algo. A vida que temos pode ser perdida se permitirmos que essa mensagem de luz continue a se espalhar. Mas ao olhar para a luz que emanava do altar, Malaquias os encarou e, cheio do Espírito, exclamou, não temais o homem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Acordai. As correntes do engano estão prestes a ser quebradas. Aquele que abriu o caminho para nós é o mesmo que fechará a porta do engano e elevará seu povo em luz. As palavras do profeta ressoaram como um trovão nas almas, e uma fervorosa resposta surgiu entre o povo enquanto os líderes olhavam com temor. O povo empunhava a esperança como uma armadura, e estavam prontos para enfrentar a noite escura que se avizinhava. No entanto, enquanto Malaquias preparava-se para continuar, uma luz mais forte surgiu, a luz da manhã que rompia a escuridão da noite. O poder de Deus estava prestes a se manifestar. Em meio a tudo isso, uma pergunta ecoava nas almas: como deveremos nos posturar nesta batalha entre a luz e as trevas? A resposta estava prestes a rachar o céu e mudar o curso da história. O plano soberano de Deus estava se desdobrando, e a jornada de transformação estava prestes a alcançar seu clímax, revelando verdades que desafiariam a opressão e proclamariam a liberdade. O que estava por vir era um novo amanhecer que não poderia ser contido.